Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós, neste dia, que é o 18 de junho de 2023, graças ao Altíssimo, né? Ao nosso Pai Criador, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que somos, né? Pelo que temos, pelo entendimento de ser do Evangelho e de tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas, né? Aleluia, Maranata, Hosana ao nosso Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, vamos continuar aí, né, com a nossa história, né, do cristianismo. Estamos aí falando do cristianismo no século XX, que é o nosso século, a nossa geração, né? E estamos falando aí das teorias religiosas, né? Que apareceram, né, no cristianismo, porque os líderes, digamos assim, né, do passado e do presente absorveram, né, as filosofias, as teologias, né, que são contrárias à palavra, né, que são contrárias aos ensinamentos. Então nós estamos vendo aí o que aconteceu no século XX. Nós estávamos falando aí da teoria, né, do liberalismo. Depois apareceu a teoria do existencialismo, né, que é aquela teoria do aqui e agora, né, certo? Conforme nós vimos. E aí é o seguinte, o que é interessante a gente também saber, né, a respeito dessas teorias e essas palavras que a gente está falando aí, particularmente dessa palavra teologia, né, que é o quê? O que é mesmo essa teologia? A teologia é uma palavra que veio do grego, né, e significa o estudo divino, né, o estudo de Deus, né. Teó, né, significa Deus em grego, e logia significa estudo, né, o estudo de Deus, né. Então esse tipo de estudo, ele vem desde a mitologia grega, né, romana, grega e anterior à grega, né. O pessoal queria estudar, né, a divindade, Deus, o Criador, né, porque na verdade a imagem de um Deus, né, sobrenatural, de um ser sobrenatural, nunca saiu da cabeça do homem. Por isso é que tem essa teoria aí que diz que Deus é imanente no homem, né? Outros dizem que é uma célula, né? Uma centelha, né, que Deus tem no homem. Na verdade é o Espírito, né? Quer dizer, Deus colocou o seu Espírito no homem para que ele se tornasse uma pessoa inteligente, uma criatura inteligente. Então, o homem é uma criatura inteligente porque ele pensa, né? Ele fala, ele executa, ele faz, né? O que ele faz, ele pensa antes, e pode pensar antes, raciocinar, né? Então, esse espírito que Deus colocou no homem é exatamente essa centelha que eles estão falando aí, né? Que as teorias falam, né? Quer dizer, a doutrina, né? A revelação diz que é o espírito que Deus colocou na criatura homem e mulher, né? E as teorias, elas vão para onde? Vão para a imanência, né? Vão para a centelha, né? Certo? A imanência significa o quê? Que Deus está em todas as criaturas. Então você vê uma árvore, Deus está ali naquela árvore, né? O Espírito de Deus está ali, né? Não, o Espírito de Deus está no homem e na mulher, nos seres inteligentes, e nos anjos, né, que ele criou, certo? Certo? As outras criaturas, elas têm o quê? Elas têm as capacidades que foram dadas a
a elas, né? Capacidade de se reproduzirem, de viverem, né? Então, esse tipo de estudo, né, sobre a divindade, começou com os mitos, né? Com o estudo dos mitos. Começou lá com a mitologia grega, né? E que fazia parte, lógico, da filosofia, né? Que, na verdade, eles não chamavam de teologia, eles chamavam de filosofia, né? Depois é que, algum tempo depois é que foi criado esse termo chamado teologia. E o evangelho, né? O que aconteceu? O evangelho pervertido, né? Desde a era apostólica, porque nós sabemos disso, né? Que o evangelho ele começou a ser pervertido já na época dos apóstolos, com aquilo que aconteceu lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando os judeus não aceitaram, né, os ensinamentos apostólicos, né? Quer dizer, então esse evangelho pervertido, desde a era apostólica, e os seus ministros, né, depois dos apóstolos, trouxeram para dentro do evangelho essas tais filosofias, né? Certo? Não só as gregas, mas as romanas, as indianas e outras que apareceram, né? Eram muitas filosofias, né? Podia até não ser chamado como filosofia, mas eram ensinos que não se conformam, né, com as revelações que tinham sido feitas aos profetas, né, e aos apóstolos. Então, essa teologia, esse termo teologia, passou a ser o quê? Passou a ser a filosofia dentro do Evangelho. Quer dizer, dentro do Evangelho, eles absorveram, né, as filosofias, certo? Para explicar determinadas coisas que não tem explicação no Evangelho. Por que Deus vai revelar todas as coisas? Ele mesmo disse, não, tem algumas coisas que estão encobertas, né? Então eles foram o quê? Foram buscar nas filosofias, né, que são teorias, né, explicações para coisas que tinham dentro das escrituras, né? E aí deram o nome a essa filosofia de teologia. Então a teologia passou a ser a filosofia dentro do Evangelho, né? Ou o Evangelho pervertido, né? Tentando explicar o quê? O mistério da fé cristã pelas filosofias humanas, né? Então era a tentativa de explicar os mistérios da fé, porque a nossa fé, a nossa esperança é cheia de mistério, que não está tudo revelado. Não está tudo revelado. Claro, tem muita coisa que não está revelada. Se tivesse tudo revelado, para que a fé e para que a esperança, né? Então a nossa fé, ela pressupõe o quê? Pressupõe exatamente o não revelado. A crença na palavra, né? A crença no Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, né? Então essa teoria do existencialismo, né, ela invadiu o cristianismo, né, como todas as filosofias que foram absorvidas, né? Você absorve a filosofia, ela invade, né? Não é isso? Então o existencialismo invadiu o cristianismo, depois dos acontecimentos da Revolução Russa, né, da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Por causa das frustrações, né, resultantes desses acontecimentos, né? Quer dizer, as pessoas ficaram frustradas porque elas estavam buscando a paz e ao invés de vir a paz, né, principalmente os cristãos, as pessoas que se diziam cristãs, estavam procurando a paz e a paz não veio, pelo contrário, vieram guerras altamente violentas, né? E aí houve uma grande frustração. E essa frustração levou a essas teorias, né? Uma delas, o existencialismo, que diz o quê? Não existe mais nada, o que existe agora é só o presente, vamos viver o presente porque não existe passado e nem futuro, não existe Deus, não existe nada.
e a gente tem que se viver do jeito que nós estamos vivendo. E paz seja com todos nós durante esse dia, e até amanhã, se Deus quiser, quando vamos continuar.